Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa videoaula eu gostaria de ter uma conversa muito séria com vocês sobre a nossa avaliação, tá? Por que é uma conversa séria, né? Porque vocês tiveram uma média muito boa, né? A média geral foi muito boa. Isso é muito bom, ter nota boa é muito legal. Mas a minha preocupação não acaba por aí, porque o que interessa numa avaliação é avaliar realmente as condições de vocês. Tá? Se vocês assimilaram toda a matéria dada ou não. A nota, muitas vezes, não reflete isso. Nós fizemos uma prova de testes, fizemos uma prova à distância, uma prova sem os olhares do professor sobre vocês. Tá? Então, é possível que você tenha, por exemplo, né, assinalado a alternativa A, acertado, porém ter chutado. Porém, ter assinalado ela com dúvida. Ou, não vou cogitar essa possibilidade, de repente, assim, mas vou colocar, né? Colado dos seus colegas, né? No grupo do WhatsApp ali e tal, pá, né? Ou mandado um Google ali, já resolvido a questão e assinalado certamente, né? De uma maneira correta, mas você não sabe, você não sabia o que estava colocando, né? Você não aprendeu. Então isso é muito preocupante. Então o feedback da prova, ele é importante não para saber onde você errou. É importante para isso também, mas principalmente para saber se você colocou corretamente, se você acertou e por que você acertou. Gente, quando você sai do mercado para o mercado de trabalho, você não vai ter Google, não vai ter WhatsApp, não vai ter nada disso para encarar a realidade. Então é muito importante que você saiba que você colocou aquela resposta é certa por convicções e não por influências, tá certo? Então vamos acompanhar esse feedback, vamos, faz isso para mim, tá? Vamos lá. A primeira alternativa. Quem está sujeito aos benefícios das leis comerciais? Aí vem alternativa A, pessoas jurídicas em geral. Se você ficou tendente a colocar essa resposta está errada. Você sabe que está errada porque você acertou, mas você não sabe por que está errada às vezes, né? Então, pessoas jurídicas em geral não, porque as leis comerciais não foram feitas, por exemplo, para as pessoas jurídicas de direito público, que são os entes federativos, União, Estados, municípios. Eles não são beneficiários das leis comerciais. Aquelas pessoas que são que exercem atividades civis ou simples, né? Intelectual, literária, científica ou artística, também não são beneficiárias das leis comerciais. Só são beneficiárias das leis comerciais na alternativa B. As pessoas que exercem atividade de comércio e indústria, né? Os empresários, as empresas, essas são beneficiárias das leis comerciais. Sociedades, aí vem as outras alternativas, né? Sociedades empresariais e sociedades civis? Não, civis não. Pessoas jurídicas e órgãos públicos? Não. Falamos que pessoas jurídicas em geral já não é, órgãos públicos menos ainda, né? E não há limites para os benefícios, há limites, né? Somente os que exercem comércio e indústria. Bom, beleza. 2. É considerada empresarial? Isso é fácil, né? Essa foi presente, né? A sociedade que explora atividade industrial, alternativa D, de dado. Né? Claro que quem explora atividade intelectual, científica, literária e artística, não. É empresarial, de via de regra. 3. Alternativa correta, né? Um funcionário público não possui impedimento para exercer atividade empresarial? Possui. Ele não pode, por exemplo, né, um funcionário público ser empresário individual e nem gerir uma empresa em sociedade. Teve uma pessoa que teve uma dúvida assim, que me fez contato, mas beleza. B. Os falidos podem voltar a ser empresários após a sua reabilitação. A alternativa correta é a B, de bola, né? Os falidos não podem exercer atividade empresarial. Porém, se eles se reabilitarem, ou seja, se eles assumirem todas as dívidas, pagarem todas as dívidas da empresa falida, ele pode voltar a exercer atividade. C. É permitido aos militares exercer atividade empresarial? Não, não é permitido aos militares, em hipótese alguma. D.
Não há impedimento para deputados e senadores. Há impedimentos para deputados e senadores, sim, né? Eles não podem contratar com o poder público. E médicos possuem impedimentos para ser tão somente atividades ligadas à farmácia. Tão somente não. Eles possuem diversos impedimentos, né? Laboratorial, ótica, diversas coisas assim, né? Beleza, então a alternativa 3 é a B de bola. 4. Quem pode exercer pessoalmente atividade de empresário? Alternativa A. Pessoas de 16 a 18 anos de idade, desde que emancipados, e os maiores de 18. Englobou tudo aí, ó. Maior de 18, evidentemente. As pessoas de 16 a 18 podem, desde que emancipados. Vamos às outras alternativas. Pessoas de 14 anos a 18, desde que emancipados. Ué, uma pessoa de 14 anos não pode ser emancipada, só os de 16. Falamos isso em aula. Apenas maior de 18 anos? Não, porque os emancipados podem, né? E aqueles que são aqueles que são considerados capazes, ainda que não é maior de 18 anos, né? Quem tem colação de grau, né? Aquelas situações, né? A pessoa que é casada, né? Ainda que menos de 18 anos, beleza. Pessoas menores de 16 anos, desde que em continuidade empresarial. Não basta, tem que ter autorização judicial. Beleza, então a alternativa 4 é a alternativa A, questão 4. 5. É considerada pessoa jurídica. Toda empresa é considerada pessoa jurídica? Não. O microempreendedor individual é considerado pessoa jurídica? Não. Por exemplo, esse já não é, né? Pessoa jurídica. Empresário individual, via de regra, ele é pessoa física e só, tá? Empresário individual? Não. Só empresário individual não, né? Se for IRL é outra coisa, né? Bom, o empresário de fato, menos ainda, né? O empresário de fato não é pessoa jurídica, ele nem é formalizado, né? A EIRELI é a única pessoa jurídica relacionada aqui nessas opções. Alternativa E. 6. A lei considera microempreendedor individual. O empresário individual que tem oferido receita bruta até 60 mil? Não é até 60 mil. O empresário individual que tem oferido receita bruta até 81 mil? É esse empresário individual. C. Empresário individual ou sociedade que tem oferido até 81 mil? Não, sociedade não. Sociedade não pode ser MEI. D. Empresário individual que tem oferido 360 mil? Não, 360 mil não é muito, né? E. O faturamento não é fator relevante para a classificação do empresário. Não, o faturamento é sim fator relevante. 7. Possui responsabilidade ilimitada. Alternativa A, o MEI. O MEI, ele é pessoa individual, né? Ele é pessoa física, o MEI. Então, só por ser pessoa física, o que vai definir responsabilidade limitada ou ilimitada, lembra que eu falei para vocês? O patrimônio, se a empresa tem patrimônio ou se a empresa não tem patrimônio. O MEI não tem empresa, não tem patrimônio. O patrimônio é tudo junto, não tem individualização, é tudo da pessoa. Então, o MEI possui responsabilidade ilimitada, né? Ou seja, o patrimônio da pessoa física é comprometido em caso da empresa assumir responsabilidade. Sociedade LTDA é limitada. Se é limitada, já acabou, né? Por que é limitada? Porque tem patrimônio próprio. Então, se tem patrimônio próprio, a pessoa jurídica assume responsabilidade e a pessoa física não. Então tem um limite aí, né? Um limite entre pessoa física e jurídica. A sociedade SA, a mesma coisa da limitada. A EIRELI, já falamos também, né? O EIRELI destina pelo menos 100 salários mínimos para a empresa, então tem patrimônio, é uma pessoa jurídica, então a pessoa jurídica assume responsabilidade, a pessoa física não tem nada com isso. A responsabilidade do empresário será sempre ilimitada, também não. 8. Assinale alternativas corretas. Então vamos lá. Bens corpóreos da empresa são mercadorias. Corpóreos, sim. Mercadorias, sim. Instalações, sim. Marcas e patentes, não. Marcas e patentes não são bens corpóreos, são incorpóreos. 2. Bens corpóreos são mercadorias, instalações, veículos, utensílios e estoque. Beleza. A alternativa 2 está correta. 3.
Bens incorpóreos são marcas, patentes, ponto comercial. Sim, o ponto comercial é um bem incorpóreo, como nós falamos bastante, é incorpóreo, né? O ponto comercial é um prestígio, é uma história, beleza. Bens incorpóreos da empresa, no 4, são marcas, patentes, invenções e o prédio, prédio comercial é um bem imóvel. É um bem corpóreo. Alternativas corretas são a 1 e a 2, né? Alternativas às afirmativas. Alternativa correta é a alternativa C, que fala, né, que são os itens 2 e 3. Eu falei 1 e 2, eu falei errado, né? São as afirmativas 2 e 3. Então a alternativa correta é a C, que fala itens 2 e 3. Beleza? 9, questão 9. Quais são as situações possíveis de marido e mulher tornarem sócios em uma sociedade empresarial? Isso aqui já está em concurso público. Sabia? Concurso público. Bom, quais as situações possíveis de marido e mulher se tornarem sócios em uma sociedade empresarial? Somente quando adotar o regime de comunhão universal de bens? Não pode ser comunhão universal, porque todo o patrimônio pertence aos dois. Se já pertence aos dois, eles não podem cada um dividir patrimônio para juntar depois. Se eles ficarem sócios de uma mesma empresa, vai constar como se fosse um único capital social, porque mesmo que cada um destine dinheiros diferentes, eles se unem porque há uma comunhão universal entre eles. B. Somente quando adotar regime de comunhão parcial de bens. O regime de comunhão parcial permite, sim, né, que sejam sócios de uma mesma empresa, porque o regime de comunhão parcial permite que ambos tenham patrimônios individualizados, que um não pertença ao outro, mas não somente quando adotar. Então essa alternativa está errada por causa desse somente. C. Marido e mulher jamais poderão se tornar sócios? Podem sim, né? Como na alternativa anterior a gente falou. D. De dado. Somente quando o casal não adotar regime de comunhão universal de bens e quando não for o regime de separação obrigatória de bens. É isso aí, essa é a alternativa correta, porque quando não adotar o regime de comunhão universal, então, né, nós já falamos que o regime de comunhão universal não permite casais casados serem sócios. E quando não for regime de separação obrigatória de bens, existe o regime de separação obrigatória e existe o regime de separação. O regime de separação permite, porque bens separados podem ser unidos depois, pela faculdade das partes, se as partes quiserem. Maravilha. Agora, o regime de separação obrigatória, não admite juntar bens. Então, o regime de separação obrigatória não permite que cada um dê seu patrimônio e esse patrimônio seja unido na sociedade. Certo? Então, a alternativa correta é a D. 10. Disserte sobre o artigo 966. Essa vocês erraram muito. Foi a única que vocês erraram muito, né? Não sei por que será, porque ela não é dissertativa, tá? O que eu queria saber aqui, né, é que você dissertasse sobre quem é considerado empresário, né? Então, primeiro, né, é aquela pessoa que exerce atividade de produção ou circulação de bens ou serviços. Mas não basta. Tem que cumprir requisitos. Quais são os requisitos? Profissionalidade. E me explicar o que é profissionalidade. Atividade econômica. E explicar o que é a economicidade. E organizada. E me explicar o que é organização. Era isso que eu queria saber de vocês, gente. A questão não é difícil, ela é fácil. Mas essa vocês não acertaram, né? Em termos genéricos. As questões de teste, vocês foram otimamente bem, né? Foram super bem, né? Por uma razão ou por outra. Mas o que importa, como eu falei no começo desse vídeo, o que importa é que você tenha aprendido por que você acertou. As razões de você ter acertado. E não só porque eu colei, ou porque eu vi, ou porque eu deixei me influenciar pelo WhatsApp. É muito tentador, o WhatsApp está aqui na palminha da minha mão, todo mundo trocando resposta. Como é que eu não vou olhar? Eu vou fechar meus olhos? Não posso fechar meus olhos. Eu vou e vejo. Aí eu olho para a questão e falo, é a D de dado. Beleza?
Espero que eu tenha suprido todas as dúvidas de vocês, mas se não conseguir fazer isso nessa oportunidade, estou à disposição pelo nosso grupo de WhatsApp. Beleza? Badala meu sininho, se inscreva no meu canal que eu preciso ter mais ferramentas para ajudar vocês aqui, tá? Beijo, tchau.